Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro. Bem-vindo ao Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou a Bel de Farias. E no Revidecast de hoje você vai ouvir: Fevereiro registra chuvas acima da média em Ribeirão Preto. Supremo Tribunal Federal marca julgamento sobre escutas telefônicas na Sevandija. Justiça marca julgamento de Bigodini. A Arquidiocese de Ribeirão Preto divulga o tema da campanha da Fraternidade de 2026. Revide. Fevereiro ainda não terminou, mas já entrou para a estatística como um dos meses mais chuvosos dos últimos anos em Ribeirão Preto. Até o dia 11, a cidade acumulou 238 milímetros de chuva, segundo dados do Climatempo. O volume é 34% superior à média histórica prevista para todo o mês. Nos 10 primeiros dias do mês, já havia chovido 149 milímetros, o equivalente a 84% do esperado para fevereiro inteiro. Em 7 de fevereiro, um único temporal despejou 74 milímetros em poucas horas, quase 44% da média mensal, provocando alagamentos em todas as regiões, queda de muros e pelo menos 6 árvores de grande porte. Os temporais também deixaram vias intransitáveis, espalharam lamas por avenidas de grande fluxo, abriram buracos no asfalto e exigiram a atuação da Defesa Civil, da Guarda Civil e das equipes de trânsito para bloqueios e sinalizações emergenciais. Para a próxima semana, os modelos meteorológicos apontam chance elevada de precipitações quase diárias, com acumulados que podem se somar ao volume já registrado no mês. Deu para perceber, né, que esse mês foi um mês mais chuvoso, né? E ainda tem uma semaninha aí pela frente, eu acho que nós vamos vencer mais um número aí, né? Chuva de mais, chuva de menos, né? A gente teve períodos aqui muito graves de secas no ano passado, né? E essas chuvas desse período são importantes aí para formar uma reserva aí para os próximos meses, né? Que a seca certamente vem. Aqui, né, para Ribeirão Preto, certamente essa chuva é boa para fazer a recomposição do aquífero Guarani, né, que todo mundo comenta, já tem mais de 100 metros de rebaixamento. Porém, a gente viu aí, né, velho problema da cidade, várias regiões da cidade alagadas de novo, né, durante todo esse período de chuva aí. O córrego da Francisco Junqueira transbordou e assim sucessivamente. Mas, por exemplo, né, a chuva que está sobrando aqui falta em São Paulo, por exemplo. Né, São Paulo vive um problema crônico que, mesmo nesse período de chuva, está com 30% das reservas de água lá no Cantareira. Assim. E quando esse período de chuva passar, né, a cidade de São Paulo vai ter problemas sérios. Nós aqui estamos garantidos, por enquanto, que a gente tem o aquífero Guarani aí, que só ninguém sabe até quando que ele vai continuar aí nos fornecendo tanta água. Revide. O Supremo Tribunal Federal julga de 3 a 13 de março a validade das escutas telefônicas da Operação Sevandija, provas que sustentaram as condenações do caso em Ribeirão Preto. O relator, ministro Cássio Nunes Marques, já votou pela manutenção das interceptações e os demais integrantes da segunda turma ainda vão se manifestar em plenário virtual. O julgamento havia sido suspenso após pedido de vista de Gilmar Mendes, que devolveu o processo, permitindo a retomada da análise. Também integram a turma os ministros André Mendonça, Dias Toffoli e Luiz Fux. A controvérsia gira em torno da fundamentação das decisões judiciais que autorizaram e prorrogaram as escutas. Em 2022, o Superior Tribunal de Justiça anulou as provas por entender que não houve justificativa adequada do juízo de primeira instância. Depois houve decisões liminares e mudança de entendimento do próprio relator no STF. Bom, isso aí é uma história que vai render, né? Mas parece que está chegando ao final, agora no dia 13 de março, aí, quando termina esse julgamento lá no Superior Tribunal Federal, né? São duas turmas, né, com 5 ministros. O ministro Cássio já votou a favor, né, de considerar as escutas telefônicas
E o ministro Gilmar Mendes também já votou eletronicamente. Ainda não foi dado a conhecer o voto dele, né? O que ele votou. Se ele votou favorável às escutas ou se ele considerou as escutas ilegais. Sabe-se que o ministro Gilmar Mendes é considerado um ministro legalista, né? Ele tende a ser muito rigoroso, independente das circunstâncias, do processo. Por exemplo, se ele achar que as escutas realmente não foram, por ser um legalista, ele vai votar contra as escutas telefônicas, né? Ele já votou e a gente está todo mundo aguardando isso. Ele já votou, o voto dele já foi publicado porque ele que tinha parado, mas ainda na imprensa, o pessoal ainda não divulgou qual foi o voto dele. E aí, a partir dele, né, que é um voto decisivo, porque se ele votar, por exemplo, com um ministro igual ao ministro Cássio Nunes Marques, fica um 2-0, faltando apenas mais um voto para considerar legal. Já se ele votar contra, empata o jogo e aí vai depender dos outros 3, né, o rumo da Sevandija. Então a Sevandija terá um desfecho importante aí na segunda semana de março, aí nós vamos ficar sabendo o que vai acontecer. Revide. A primeira vara criminal de Ribeirão Preto marcou o julgamento do vereador Roger Ronan da Silva, o Bigodini, do MDB, para o dia 29 de junho, às 14 horas. O parlamentar foi denunciado à Justiça pelo Ministério Público de São Paulo pelos crimes de falsidade ideológica, fraude processual e embriaguez ao volante, após se envolver em um acidente de trânsito no dia 28 de setembro do ano passado, embriagado. O afastamento de Bigodini foi aprovado por unanimidade em 10 de novembro, após parecer favorável do Conselho de Ética. A suspensão de 180 dias começou no dia 11 de novembro e termina em 10 de maio, de modo que, quando for julgado criminalmente, ele já deverá ter retomado o mandato. Pois é, e segundo o que a Câmara andou publicando, né, diz que o assunto dele já foi resolvido com a suspensão, né? Mas se ele tiver uma condenação, né, provavelmente eles vão ter que repensar essa decisão, né? Pois então assim, né, talvez se a Câmara tivesse aprovado uma suspensão um pouquinho maior, já chegaria para não evitar esse entra e sai dele voltar. Pelo que aparece na Justiça, né, pelo Ministério Público, as acusações de fraude ideológica, embriaguez ao volante, que a Justiça considerou, o inquérito da polícia apurou que ele era realmente quem estava dirigindo e tal, muito dificilmente, né, claro que decisão depende do juiz, mas muito dificilmente ele vai escapar de uma condenação na esfera judicial. E aí vamos ter que ver o que a Câmara faz, né, se ele for condenado pela Justiça, se mesmo assim se os vereadores vão manter ou não o mandato dele. Se fosse cassar, né, correria o risco dele voltar no começo de maio, ser cassado pela Justiça assim, em junho, e a Câmara tem que tomar uma outra decisão logo em seguida. Então deu um descompasso aí entre os calendários da Câmara e da Justiça, mas são poucos dias de diferença, né? Também é outra coisa que está prometida aí para 2026. Eu acho que no caso ele só sofre um desgaste maior, né? Porque ele, do dia 10 que ele voltar com o vereador e tiver um resultado da Justiça que parece, né? Porque as provas são contundentes, né? Ele está dirigindo a não sei quantos quilômetros por hora, então, quer dizer, uma direção complicada, né, que ele tá. E mais a fraude processual, né, que é uma acusação grave de você ter tentado mexer nas provas, né, que é uma das acusações, ter tentado mexer nas provas para enganar a Justiça. Isso é considerado uma acusação grave, mas vamos ver o que a Justiça decide aí, né, nos próximos dias. Revide. O arcebispo de Ribeirão Preto, Dom Moacir Silva, abriu na quarta-feira de cinzas a campanha da Fraternidade 2026, que tem como tema Fraternidade e Moradia, e o lema Ele Veio Morar Entre Nós. Promovida pela Confederação Nacional dos Bispos durante a Quaresma, a campanha propõe a moradia digna como prioridade e direito fundamental.
durante a coletiva na residência da Arquidiocese, Dom Moacir afirmou que a igreja volta a tratar do tema porque o déficit habitacional persiste. Mais de 6 milhões de brasileiros vivem sem moradia adequada. O texto base da campanha é estruturado em 3 eixos: ver, iluminar e agir, e sugere propostas concretas, inclusive no campo das políticas públicas. O arcebispo defendeu que o debate ultrapasse o ambiente eclesial e alcance as câmaras municipais dos 20 municípios da Arquidiocese. Como gesto concreto, manifestou o desejo de reestruturar a pastoral da moradia, que já teve forte atuação local. Acho super importante, né, a igreja participar de fatos, né, que objetivamente impactam a vida das pessoas, né? A quantidade de favela, né, que tem em Ribeirão Preto já é uma demonstração de que é algo que realmente precisa ser conversado, né? Sim, sem contar aí também, né, que a campanha, acho que toca nisso, né, ele veio morar entre nós, que toca na questão também dos moradores de rua, né, porque além do problema das favelas, que aqui em Ribeirão Preto aí nós temos cerca de 20 mil pessoas aí, né, morando em favelas, tem mais de 100 favelas, e também um número grande, né, falam aí em torno de 3 mil moradores de rua, né? Todo dia a gente encontra de manhã cedo essas pessoas dormindo assim ao ar livre, ao relento. E aí, né, até o bispo fala aqui em retomar a pastoral, né, da moradia, né, a pastoral da moradia, né, que já teve uma forte atuação local. Então, é sempre bom que a igreja esteja bem próxima desses temas aí que são os mais importantes. Revide. E agora o Paulo Apolinário vai nos contar os principais destaques da Revide desta semana, que circula na versão digital. Olá, Murilo, Bel e ouvintes do Revidecast. Na matéria de capa da Revide Digital desta semana, abordamos o impacto positivo do Carnaval de Rua em Ribeirão Preto. A expectativa de público foi superada e os blocos de rua atraíram milhares de foliões. Já na entrevista da semana, a professora de Relações Internacionais, Maria Alice Albuquerque, analisa como políticas de Trump reacenderam disputas sobre o papel do Brasil na América Latina. Então, para saber mais detalhes sobre estas e outras notícias, acesse o portal Revide e nos siga nas redes sociais. Por hoje ficamos por aqui, agradecemos aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejamos um excelente fim de semana para todos. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidecast tem a locução e trilha de Rodrigo Leone, edição e roteiro de Paulo Apolinário e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, YouTube e SoundCloud. Você ouviu Revidecast, o podcast da Revide.